O desmatamento e as queimadas na Amazônia, que são em função desse avanço da fronteira agropecuária, já respondem pela emissão de 200 milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono. Isso significa 2/3 das emissões brasileiras de gases que intensificam o efeito estufa. A gente só fala em CO2, né, dióxido de carbono, mas não é verdade. Tem os aerossóis, tem o metano, o CH4, né, e tem o CO2. No processo de digestão, o boi com os seus arrotos e as suas flatulências, né, ele gera metano. E o metano, embora tenha uma vida muito mais curta do que o dióxido de carbono, ele permanece menos tempo na atmosfera, ele é muito mais nocivo, ele é 20 vezes, pelo menos, mais nocivo do que o próprio dióxido de carbono. Está proibido na Dinamarca, na Alemanha do Norte, ter essas instalações de produção de suíno, porque é impossível lidar com as consequências dessa poluição. Nas exportações, você até verifica um aumento da exportação de carne, porque, na verdade, outros mercados estão deixando de ser economicamente viáveis, porque é mais barato fazer carne no Brasil, porque os custos ambientais não são internalizados no custo da carne. O custo ambiental de desmatar a Amazônia não está dentro do preço da carne. O custo do solo que se esvai lá, que o boi pisa e joga para dentro do rio Amazonas, não está no preço da carne. Nem a mudança climática do planeta. No momento que você internaliza esse custo, a carne brasileira seria inviável, seria o pior negócio do mundo. E ela é o pior negócio para o Brasil. Isso é absolutamente indiscutível. Você não pode discutir isso. Não tem como justificar que você vai abalar ecossistemas, vai retirar muito mais do que você recompõe, restitui ao sistema, só para poder exportar para um outro lugar. Então os países exportadores, e o Brasil aí está se destacando muito, estão exportando soja, e principalmente a soja, que é o produto mais, o carro-chefe dessa equação, né? Basicamente para alimentação animal. Daqui a pouco vai ser impossível, não há terra suficiente para produzir essa quantidade de grãos. O potencial consumidor de carne da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, precisa saber que essa carne que vem com cheiro de floresta queimada. Ela vem carimbada com destruição da camada de ozônio do planeta, vem carimbada, né, com toda essa cadeia de sofrimento, de problemas que ela significa. Né? Nós estamos falando em sustentabilidade e praticando a insustentabilidade para as gerações vindouras. Os relatórios da ONU dizem que se todas as pessoas no mundo consumissem como norte-americanos, como europeus ou como japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas como a Terra para produzir para eles. A questão não é apenas brasileira, já que outros países são grandes produtores de todos os tipos de carnes, bovina, suína, avícola e caprino, se você quiser. Tem gente que consome carne de cavalo. Quando tem 1/3 da humanidade em condições miseráveis, de passando fome, né, ou no limite da fome, nós podemos resolver esse problema imediatamente, liberando o cereal que vai para a pecuária. Então o boi é sim, a opção pelo consumo de carne é sim o principal responsável pela fome do planeta. Nós teríamos que reduzir a produção, ter outro tipo de produtividade. Aí nós voltamos aos valores, isso não é compatível. O nosso sistema econômico capitalista quer acumulação e quer mais acumulação e mais lucro e cada vez mais lucro. Faz isso às custas de tudo. A Amazônia está sendo comida, né, dia a dia, né, e as pessoas não percebem esse ato. Né. E a gente fica olhando aí foto de satélite, foto de queimada, é como ficar olhando a febre, não olhando a doença. A doença é a pecuária e o doente é quem come o boi.